Olá, pessoal. Eu sou o Renato Augusto e estamos transmitindo esse encontro pela TV Câmara Botucatu, canal 61.3 da Rede Aberta e pelo Facebook da Câmara Municipal de Botucatu. No último dia 3 de dezembro de 2019, foi sancionada a Lei 6.125, que instituiu a Semana Municipal do Direito na Escola. Essa lei foi uma lei criada por um projeto de iniciativa popular que visa levar a discussão da ciência do direito para dentro das escolas públicas e privadas. O projeto de lei foi aprovado no ano passado e instituiu que na segunda semana de agosto esses encontros aconteceriam e que juntaríamos advogados e professores, estudantes, para discutir direito dentro das escolas. Mas em épocas de pandemia, nós faremos esse encontro de forma virtual. E para este encontro de hoje, nós convidamos algumas pessoas para estarem aqui e discutirem conosco um pouco de direito. Então, convidamos o doutor Nuno Garcia, que é advogado e presidente da subseção da OAB Botucatu. O doutor Roque Carvalho, advogado e coordenador da comissão OAB Vai à Escola. A professora convidada, Madalena Ponce, coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Botucatu, e do estudante do ensino médio, Leonardo Ramon. É um grande prazer receber todos vocês aqui hoje para esse nosso encontro, esse bate-papo, e nós vamos começar essa conversa com o doutor Nuno, falando para nós sobre qual a importância da OAB como difusora do ensino do direito. Doutor Nuno, seja bem-vindo. Renato, muito obrigado. Um abraço a todos que nos assistem. É um prazer, mais uma vez, poder falar com vocês. Infelizmente, por esse meio, né? É o que nós temos nesse momento e não foi o que nós pensamos para essa Semana Municipal de Direito nas escolas. Nós imaginávamos que poderíamos estar todos pessoalmente nas escolas de Botucatu, mas vamos estar por esse meio. E aqui eu agradeço, inclusive, a Madalena, nossa diretora de ensino, que nos presenteia com a presença também. Renato, é um prazer poder falar da OAB para vocês. Eu sou o atual presidente, trabalhei na OAB por bastante tempo, trabalhei na OAB por 8 anos, entrei como guarda-mirim e, com o tempo passando, me dedicando à OAB, fui estudar, fazer direito e agora deu certo de ser presidente da OAB e poder passar essa experiência. E nesse sentido, eu falo com muito orgulho da OAB. Eu gostaria, até antes de falar sobre a educação, sobre o que a OAB proporciona nesse sentido, contar para todos um pouquinho da OAB aqui. A nossa seção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, ela foi criada em 1932. E desde então, a OAB consolida as instituições democráticas e a cidadania do país. E ela dá fiel cumprimento a um artigo do nosso estatuto da OAB, que eu peço permissão para ler um pedacinho para vocês, que é: defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ou seja, é obrigação da OAB dizer sobre práticas, efetuar ações que aperfeiçoem a cultura em nosso país. Por isso que é tão importante que a gente também faça esse tipo de situação. A seccional da OAB aqui em São Paulo, ela é a maior do nosso país. Ela tem hoje mais de 350 mil advogados, tá certo? E, nesse sentido, a OAB São Paulo, ela está voltada principalmente para ampliação e consolidação da cidadania, nunca descuidando de uma justiça mais ágil e eficiente para todos os cidadãos, tá? A gente sempre escuta que a OAB ela tem um presidente federal, um presidente de Estado. Então, nós temos realmente um Conselho Federal, que hoje o nosso presidente é o Felipe Santa Cruz, ele aparece bastante aí na televisão nos últimos dias, né? Aqui em São Paulo, nós temos o Dr. Caio, que é de Bauru, é um presidente do interior nesse momento.
é uma pessoa que é professor universitário, é uma pessoa totalmente voltada realmente para a área acadêmica e, nesse sentido, ele fomenta muito que a OAB deve, sim, levar ao cidadão a educação. Tá? Aqui em Botucatu, nós temos também a nossa diretoria, que pensa, sem dúvida, em manter um trabalho que sirva à sociedade botucatuense, que realmente preze para que a sociedade botucatuense seja melhor, tenha maiores instruções e que realmente possamos ajudar a ter um cidadão melhor aqui na nossa cidade. Nesse sentido, nós temos algumas comissões que são formadas por vários advogados e uma dessas comissões é a OAB Vai à Escola. Tenho muito orgulho de falar sobre essa comissão porque ela é coordenada pelo Dr. Roque, ela existe há mais de 10 anos e essa comissão é que realmente traz a principal ideia de que a OAB, como instituição que luta pela democracia e acredita que a educação é a melhor maneira de se vencer essa batalha que nós vivemos todos os dias, nós temos essa possibilidade de levar a educação para as escolas da nossa cidade. Então, o projeto da OAB Vai à Escola, como eu disse, coordenado pelo grande Dr. Roque, que está aqui conosco, ela tem um objetivo de auxiliar realmente na formação desses nossos alunos, que são cidadãos e que devem ter conhecimento dos seus deveres, dos seus direitos, e nesse sentido é que nós temos a ideia de que só assim teremos uma sociedade justa e igualitária. Nesse sentido, Renato, todos que nos ouvem, através dessas palestras que a comissão da OAB Vai à Escola leva para as escolas, por meio de debates que os advogados fazem, esses advogados são voluntários, eles vão até a sala de aula, realmente com a ideia de incentivar ações de cidadania, levar conhecimento de direitos básicos aos alunos, e com isso nós imaginamos que pode ser gerado uma melhor e maior possibilidade para que estes jovens tenham os seus direitos respeitados. Tá? Eu acho que basicamente é isso. Nós temos, como eu disse, muito orgulho de fazer esse trabalho e no formato que é feito hoje, nós atendemos muitas escolas. Enquanto estávamos trabalhando, efetivamente, infelizmente veio a pandemia e acabou parando com todas as aulas, nós estávamos fornecendo praticamente 22 palestras por mês. Isso é quase uma palestra por dia. Então, nos deixa muito feliz e é essa a missão que a OAB em Botucatu tem desde que a nossa diretoria assumiu. Realmente introduzir a OAB na sociedade botucatuense. É esse o meu recado que eu deixo a vocês. Um abraço a todos. Doutor Nuno, muito obrigado por sua participação. A gente já retoma a conversa com você daqui a alguns instantes. Mas agora, então, vamos escutar um pouco o doutor Roque nos dizer como é o projeto OAB Vai na Escola e como que surgiu tudo isso e como ele acontece. Doutor Roque, eu peço para que o senhor possa falar com os nossos ouvintes e espectadores. Muito bem, Renato. Bom dia a você, bom dia ao doutor Nuno, bom dia, professora Madalena e as pessoas que nos assistem, o aluno Ramon, as pessoas que nos assistem, nos ouvem. E falar do projeto OAB Vai à Escola é um motivo de muito orgulho para mim, como advogado, como ex-professor universitário. Eu tive a alegria de receber do Dr. Samir Zacarias, em 2009, esta incumbência de procurar as escolas, de montar a comissão e procurar as escolas de Botucatu. Eu tinha um relacionamento muito bom com a professora Maria Bergamasco, que era a regional de ensino na época, em 2009, e depois com as outras que chegaram na direção da regional. Um relacionamento muito bom também com a Guarda Civil Municipal, a Secretaria da Saúde de Botucatu, e fui procurando com esses órgãos a nossa unidade de pensamento em fazer funcionar o projeto OAB Vai à Escola. Muito bem. Durante esses 9 anos,
praticamente sob gestão, inclusive, do doutor Samir Zacarias do início, e depois o doutor André Parente Nogueira, e agora com o nosso prezado doutor Nuno, que me manteve na coordenação. Eu notei o seguinte: este ano passado, 2019, quando completamos 10 anos, houve um incremento muito grande, uma procura muito grande pelas escolas ao projeto, temas do projeto, e aos nossos colegas advogados e advogadas que se prontificaram a nos ajudar. E isto é tanto verdade que temos hoje, na rede estadual de Botucatu, 12 escolas parceiras, na rede municipal, 2 escolas parceiras, que é o ensino fundamental, uma instituição de assistência, que é o Núcleo Joana de Ângeles, e também mais uma instituição, mas é de ensino infantil, Escola Três Irmãs, lá na Vila dos Lavradores. Por que escola infantil, a OAB vai à escola? Porque são os pais ou responsáveis desses alunos, crianças, que vão ouvir temas do direito. Desde o início, nós oferecemos à direção das escolas uma lista com assuntos de direito que poderiam ser pedidos pelas escolas. Nós teríamos os advogados especialistas para falar. Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, a Escola no Combate ao Bullying, que se tornou uma lei, inclusive, a Escola no Combate ao Bullying, e essa lei está em vigor. É uma lei importante porque as escolas são vítimas do problema do bullying, não só alunos, como professores também, pelo que a gente vê e fica sabendo. A lei eleitoral, nós estamos chegando às vésperas aí das eleições, e a lei eleitoral precisa chegar às escolas, porque lá se encontra o grupo de alunos da faixa etária que 16 já pode votar. Consequentemente, esses alunos que querem votar e exercer a cidadania já estão conhecendo os caminhos até para disputar um cargo eletivo na cidade, agora as eleições municipais, ou para a vereança, ou também para o chefe do executivo. Direito eleitoral está chegando aí o momento certo desse assunto ser tratado nas escolas. Código de Trânsito, a Constituição Federal, direitos e deveres. Os nossos temas são temas transversais, porque o currículo da escola não trata basicamente desses assuntos, trata daquilo que é padrão da Secretaria da Educação ou do Ministério da Educação, e a OAB entra com esses temas transversais. São assuntos diferentes dos currículos. Consequentemente, é de interesse da sociedade, é de interesse das direções de escolas, das coordenações pedagógicas, está aí a professora Madalena, que sabe muito bem o quanto é preciso falar sobre tóxicos, lei de drogas, falar sobre o tráfico, sobre o bullying, falar também sobre o Estatuto do Idoso. Imaginem, os senhores, a escola levando para os alunos cidadania, conhecer o respeito que é devido às pessoas, não só a cidadania, como também o civismo, não é? Eu me lembro muito bem, professores, que na minha época de estudante havia uma matéria chamada Organização Social e Política no Brasil. Isso foi tirado. No curso superior, Estudo de Problemas Brasileiros. Isso também foi tirado. Consequentemente, esses assuntos deixaram de frequentar as salas de aula. Consequentemente, nós vimos, e é notório, a sociedade sofre com isso, porque a juventude perdeu bastante aquele chamado respeito ao bedel da escola, ao servente da escola, ao professor da escola, ao diretor da escola, aos seus próprios colegas. O bullying é uma demonstração clara de que precisa que haja orientação por alguém que conhece o assunto. Infelizmente, os nossos colegas advogados e advogadas que trabalham com os temas são voluntários, são disponíveis, gostam do que fazem. Nós estamos muito felizes com isto. Mas o mais importante também deste projeto ao longo de 10 anos, professores, é que
Foi coroado o 10º ano de existência, foi coroado com essa lei municipal que instituiu a Semana do Ensino do Direito nas escolas. Isso foi um prêmio, até posso chamar, a nossa OAB, cujo presidente está presente, foi um prêmio da sociedade de Botucatu ao projeto. Houve o casamento perfeito dos objetivos do projeto aos objetivos da Embraer. Transformado em lei, já no dia 3 de dezembro de 2019, vejam bem, 10 anos redondos. Isso aí realmente foi muito importante. Eu não poderia também deixar de falar sobre a importância dessas parcerias que fizemos. A Secretaria de Saúde Municipal nos ajudando sempre com o Departamento sobre Doenças Transmissíveis, da AIDS. Esse Departamento de Saúde Municipal tem lá as enfermeiras, todas formadas pelo Corém, e elas vão às escolas falar com alunos acima de 12 anos sobre os problemas que existem nas escolas, que é o problema da sexualidade. Com a Guarda Civil Municipal, que nos apoia muito, e temos um colega advogado que faz palestras sobre drogas, a Guarda Civil também, desde o primeiro momento, ela esteve conosco. Então, toda vez que há uma palestra sobre tráfico, sobre drogas, sobre segurança pública municipal, está lá o nosso Guarda Civil, que é o nosso colega advogado. Então, são pessoas de boa cultura, de excelente experiência nos que fazem nas suas atividades, de advogados, frequentadores do fórum, escritórios, e na vida profissional prática. Então, este projeto chegou e se implantou em Botucatu, a sociedade já o conhece. Nós não temos ainda um corpo docente de advogados, vamos chamar de docentes, porque a demanda é grande. A professora Madalena trouxe, a semana passada, numa reunião virtual conosco, uma lista grande de escolas vizinhas, de cidades vizinhas, Anhembi, Bofete, São Manuel, Lençóis, Laranjal Paulista, que estão atrás dessas coisas. E a nossa OAB virtualmente poderá ir até essas cidades. Né? Atualmente estamos restritos à nossa jurisdição, 25ª subseção. Mas virtualmente, me parece, já conversei com o doutor, parece que não haverá tanto empecilho de levarmos o projeto às cidades vizinhas. Então, parece que a grande meta promovida pelo projeto OAB, nascido em São Paulo, vindo para o interior, a Regional de São Paulo tem 234 subseções e a nossa tem este projeto com 10 anos. Não sei se tem outra subseção com toda esta, vamos chamar de bagagem, porque 10 anos é realmente já uma tradição em Botucatu. E isso nos satisfaz muito, porque qual é o objetivo da UAB? Aproximar os advogados da sociedade. E não tem lugar melhor do que essa aproximação de uma sala de aula, no mínimo 50 alunos, 2, 3 professores, 4, 5 das direções, da coordenação, da supervisão. Então, essa aproximação OAB com a plateia de alunos, plateia de professores, é algo extremamente importante para a nossa OAB. Portanto, eu acredito que os objetivos do projeto aí são esses e nós estamos prontos para começar a segunda década. Agora, estreando com a Embraer, que será para nós uma satisfação muito grande em função do que é a Embraer em termos de Brasil. Não é? E a OAB estará. A OAB vai à escola Embraer, Casimiro Montenegro Filho. Agradeço, então, professores, diretores da Embraer, ao doutor Nuno, que também foi um valente no começo do projeto de iniciativa popular. Doutor
Igor, do cartório eleitoral, que também verificou as assinaturas de mais de 1.000 pessoas. Então, eu acredito que essas 1.000 pessoas, somadas tantas 1.000 crianças e alunos, tantos professores, já sabem que o projeto OAB existe. Isso, para mim, é motivo de alegria. Para os nossos colegas advogados, eles são sustentação desse projeto. Graças a Deus, eu felicito todos eles. Muito obrigado pela atenção. Doutor Roque, muitíssimo obrigado pela sua fala, falar um pouco sobre esse projeto que leva o ensino do direito com advogados voluntários até os estudantes de escolas públicas e privadas. O projeto de lei que instituiu a Semana do Direito, como eu disse, foi instituído por meio de um projeto de iniciativa popular e contou com o apoio de muitos estudantes de escolas públicas e privadas da cidade. E, na fala do Dr. Roque, ele falou um pouco sobre disciplinas, componentes curriculares que existiam antigamente, como a SPB, Educação Moral, que já não existem mais, mas as escolas não pararam de trabalhar o tema cidadania. E agora eu pergunto para a professora Madalena Ponce como que é trabalhado hoje nas escolas o tema cidadania, e você poder falar para a gente sobre a importância de se falar sobre cidadania e direito hoje nas escolas. Professora Madalena, por favor. Olá, bom dia a todos que estão aqui neste meio de comunicação tão importante hoje, né? Nessa situação que a gente está enfrentando hoje em dia. Obrigada, Renato, doutor Nuno, doutor Roque, obrigada, Leonardo, por estar aqui conosco. Agradeço imensamente a oportunidade de poder estar representando a diretoria de ensino da região de Botucatu. Como o doutor Roque disse, a nossa diretoria ela abrange uma região muito grande. Então, ela vai desde Areiópolis até Quadra, né? Então, é uma região bem extensa de nossa diretoria de ensino. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a importância de se levar à educação pública, o estudo do direito, ele proporciona o fortalecimento da cidadania plena, né? Então, eu visto que a questão da escola como um lugar que reúne a família, tanto a família quanto a sociedade, né? A comunidade. Então, é muito importante trazer esse tema para ser discutido. Então, é uma oportunidade assim, imensa que as escolas têm de dialogar com a comunidade escolar. O que é a comunidade escolar? Né? Então, são os pais, os responsáveis, a equipe gestora, a equipe docente, os alunos, né? Toda a comunidade que também cerca a escola, também isso é muito importante, porque isso traz aumento da democracia, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. Então, visto que a sociedade ela não tem tanto acesso a esse tema, então por isso que é muito importante. E a questão do estudo do direito, levá-lo à escola, também liga à importância e que faz parte do ser humano, a dignidade, né, a importância do estudo. Então, isso é muito importante, trazer esse tema é fundamental. E a escola, por ser um ambiente que trata da educação integral, ela traz para os estudantes no seu cotidiano. Então, o Dr. Roque, lembrando que ele traz assim, conteúdos que a gente chama de conceituais. Então, ele traz no seu cotidiano o que é preciso saber. Então, no meio deste mundo que a gente vive, os alunos eles conhecem o que eles precisam saber e por meio dos conteúdos procedimentais, eles trabalham o saber fazer, né? Como saber fazer aquilo que eles precisam saber. Então, e por meio disso, aí chegando no conteúdo que a gente traz, assim, uma importância também muito grande, todos eles se completam, é o conteúdo atitudinal, que realmente é o ser, né? O ser humano, o que é a formação de mudanças de atitude, né? Então, a importância do direito na escola, né? É aquilo que eu preciso saber, que eu quero saber como funciona e como vou fazer isso, como vou experimentar
isso, e também trazer para a vida, que é o atitudinal. É a atitude modificada de maneira positiva e construtiva para a sociedade, para a família que ele está presente e também para a comunidade escolar. Então, na educação integral, também a gente pensa no exercício da cidadania. E aí que entra também, mais uma vez, a questão do direito na escola. É cidadania e protagonismo, para que a comunidade escolar ela tenha condições de lutar pela resolução dos problemas que a sociedade contemporânea hoje ela representa, ela apresenta, né? Muitos problemas, e a questão do direito é muito importante também. A escola, que por meio dessa parceria tão maravilhosa, ela possibilita a conscientização da existência do direito e deveres. E assim também os participantes têm a oportunidade de reivindicar, cumprir tais direitos e deveres. Também essa é uma forma de justiça, garantia de justiça, né? Por ser o cidadão peça fundamental na democracia. O ensino do direito, que a gente fala assim, sobre essa importância, mas é que ela está tão já no meio dessa educação que às vezes a gente até passa despercebido, né, por meio disso. Então ela tem o objetivo de auxiliar a formação de pessoas que são mais informadas, preparadas para a vida, pessoas mais solidárias, pessoas capazes de tomar atitudes corretas, cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, cidadãos críticos e participantes. É o que a escola deseja de verdade. E essas noções de direito no ensino médio, elas trazem aos estudantes importantes reflexões sobre a sociedade, que é norteada de normas, regras, que contribuem também para um convívio harmônico e mais organizado, não é verdade? E essas escolas, por meio dessas ações, refletem tanto na família quanto na sociedade essas vivências, a consciência sobre direitos e deveres, que é irradiada para todos nós. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Acredito ter falado brevemente sobre a importância desse projeto. E, por meio da educação, vamos à cidadania. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Madalena. Vamos agora para os bancos escolares, ouvir o estudante Leonardo Ramon. O Leonardo é estudante de ensino médio e pode trazer para a gente uma visão de qual é a importância de se estudar direito dentro das escolas. Leonardo, nós queremos ouvir você. Bem-vindo e obrigado pela presença. Olá a todos, então. Queria muito agradecer a oportunidade aí a todos. Olá, Renato, Dr. Roque, Dr. Nuno, professora Madalena, a todos que estão ouvindo. Então, eu gostaria de falar um pouco, como o Renato mesmo disse, das minhas experiências e um pouco da minha opinião, já que eu sou um aluno do ensino médio que teve acesso a esse tipo de ensino de direito. Então, primeiro, eu gostaria de falar que eu fico extremamente feliz e extremamente feliz mesmo por ter esse projeto de lei que vai levar esse ensino a mais pessoas, porque eu me senti muito privilegiado, de certa forma, por estar tendo acesso a esse tipo de educação, por ter acesso a esse tipo de ensino, que eu acho extremamente importante que mais pessoas, mais alunos, mais escolas tenham esse tipo de educação, porque é uma coisa que vai ajudar no nosso processo de formação como um cidadão, né? O nosso processo de cidadania como um todo, né? Nos tornar cidadãos mais responsáveis, críticos, ajuda a gente a se desenvolver ideologicamente, ajuda a gente a reconhecer os nossos direitos, como foi dito ali até pelo Dr. Roque. A gente reconhecer o que nós temos direitos, quais são, como não pode exercer isso hoje em dia na sociedade. E também eu acho que quebra um pouco esse tabu que eu acho que desde cedo tem nas escolas, de que estudar direito, estudar história em si é uma coisa chata, né? Uma coisa desinteressante, porque eu preciso saber disso, né? Eu ouvi muito isso na minha vida, e eu fui uma pessoa que por muito tempo passei a ter essa visão de que estudar direito não precisa disso, né? Deixa que o meu pai, ele sabe mais dessa parte do que eu. Então, eu acho que desde cedo os alunos conseguem mudar um pouco essa visão, ajuda muito para que ele se desenvolva como um cidadão. As pessoas comecem a buscar mais conhecimento, comecem a buscar mais informações a respeito do tema.
Então, foram essas experiências no colégio, foram esses tipos de aulas que me fizeram mudar esse pouco essa visão. Porque as experiências que eu tive lá foram experiências únicas e muito gratificantes que eu vou levar com certeza para o resto da minha vida. Foram desde as histórias das constituições que nós estudamos, desde as simulações que nós fizemos de debates, de júris com casos reais aqui, desde estudar as ideologias do partido. Então foram essas vivências na minha vida, foram esse tipo de ensino que eu acho extremamente importante para todos, que me fizeram mudar um pouco essa visão de mundo. E quando a gente está falando de cidadania, é muito importante que as pessoas elas comecem a pensar dessa forma. Elas comecem a pensar que é uma coisa importante, é algo que eu estou inserido, eu sou um cidadão. E quando a gente está falando do ensino médio, a gente está falando também de um período que pessoas, por mais que não tenham a obrigatoriedade do voto, já querem exercer o seu direito como cidadão de realizar o seu voto, por já possuírem a idade de tirar um título. Então, já é uma fase que as pessoas têm que mudar um pouco o seu pensamento. Ter um pensamento crítico, não acreditar em tudo que nós vemos ou ouvimos, sempre estar questionando e realizar um voto de uma maneira consciente. Realizar um voto naquilo que eu me identifico, naquilo em que eu acredito, naquilo em que eu pesquisei e eu tenho certeza que vai agregar de certa forma, seja no meu estado, seja na minha cidade, no meu município, seja no meu país. Então, foram essas experiências que me fizeram mudar um pouco essa visão, que eu acho que é extremamente importante que todos os jovens, tanto jovens, crianças, até mesmo os pais responsáveis, tenham acesso a esse tipo de informação. Então, eu queria agradecer até todos os envolvidos no projeto, desde os alunos que saíram para recolher os votos, que saíram para não apenas pegar votos pela cidade, mas espalhar um pouco esse projeto para as pessoas e fazer com que eles acreditem nisso, porque não é só uma assinatura, é uma ideia que eles estão levando ali com eles. E é uma ideia que vai chegar para muitas pessoas, para muitos jovens, que com certeza vai agregar muito para que a gente se desenvolva como um cidadão melhor na nossa sociedade. Então, de maneira geral, a minha opinião em relação à importância do ensino de direito é justamente ajudar nesse processo de cidadania, né? Nos tornar cidadãos mais responsáveis, mais críticos, que nós realizamos nosso voto de uma maneira consciente, que nós lutemos pelos nossos direitos, que a gente não aceite qualquer coisa, sempre esteja questionando, sempre esteja argumentando sobre, sempre esteja se atualizando sobre as informações, porque a gente está falando de um mundo em que está sempre vindo novas informações, sempre vindo novas mudanças. Então, de maneira geral, que a gente pare de acreditar em tudo que nós vemos, ouvimos, não até pela mídia, às vezes até nosso grupo de amigos acaba nos influenciando de certa forma. Então, que a gente passe a votar de uma maneira mais consciente e que a gente passe a se conscientizar um pouco sobre a política no nosso mundo, a política no nosso ao redor, porque a gente, como cidadão, a gente tem um papel muito importante nisso, né? A gente tem uma função muito importante nisso, porque a nossa sociedade como um todo, ela tem um papel nessa parte de política no nosso estado, nossa cidade, nosso país. Então, basicamente, eu acho que a importância do direito é isso. Muito obrigado, Leonardo. Muito bom ouvir um jovem com o seu espírito, né, democrático. Então, muito obrigado pela sua presença. Enquanto vocês falavam, eu recebi aqui algumas perguntas e eu quero compartilhar com vocês. Então, a primeira pergunta, eu vou compartilhá-la com vocês aqui no vídeo, é a pergunta da estudante Ana Kathleen para o doutor Nuno. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o sistema carcerário brasileiro e o que vocês pensam sobre o sistema punitivista que é adotado aqui no Brasil. Se esse é um método realmente eficiente ou se é preciso e possível ser posto em prática outro tipo de método que contribua mais com a baixa na criminalidade. Nuno, uma boa pergunta para o senhor. Ana, obrigado pela pergunta e parabéns, excelente pergunta. É o seguinte, Ana, eu entendo que aqui no Brasil nós estamos passando por um momento tão difícil, nós estamos discutindo situações que talvez não sejam tão importantes para o futuro do nosso país. Infelizmente, existem algumas situações políticas que trazem algumas discussões sem tanta necessidade. E a questão do sistema carcerário e do sistema penal em geral,
eu acredito que deveria estar sendo mais discutido. Porque se nós verificarmos, nós temos uma cultura de prisão no Brasil. Essa é a cultura. Primeiro prende, depois vê o que acontece, né? E isso leva a uma situação que hoje nós estamos verificando que talvez não seja a mais correta. A pandemia trouxe a situação de que várias pessoas presas foram liberadas por conta de risco. Ou seja, essas pessoas, se podem ser liberadas por problemas que a pandemia pode trazer, será que elas deveriam estar presas realmente? Porque elas não causam problema para a sociedade se elas foram soltas. Então, eu acredito muito nas instituições do nosso país, eu acredito sim que os políticos têm ideias boas, e eu acredito que estas discussões deveriam ser trazidas para a sociedade, principalmente nesse momento. Por quê? Nós temos que discutir se penas diferenciadas são melhores opções. Eu acho que nós temos possibilidade de verificar exatamente o que um fez, o que o outro fez, mas isso nós temos, como disse, que discutir também o sistema penal, porque a nossa lei, ela não é ruim, certo? Eu não acho que a nossa legislação penal seja ruim, mas ela tem várias brechas que, claro, nós advogados nos utilizamos quando estamos exercendo a nossa profissão, né? Mas, se isso for melhor aprimorado, nós podemos verificar se essas penas diferenciadas serão bem-vindas. Nós temos uma situação atual com relação à violência doméstica, por exemplo. Nós temos aqui em Botucatu, inclusive, alguns projetos que discutem a possibilidade de tratamento do agressor da violência doméstica sem a prisão. A princípio, o agressor da violência doméstica ele tem um problema lá na casa dele e ele precisa ser tratado. E eu não acho que uma prisão dessa pessoa vai resolver o problema dele com a esposa, né? Então, são situações que eu acho que nós precisamos realmente discutir. Estamos num momento importante de discussão, onde o nosso país tem atravessado grandes mudanças. A pandemia trouxe isso, né? Só esse formato que nós estamos utilizando aqui já demonstra isso, né? E demonstra o quanto é fácil, o quanto nós temos ferramentas, o quanto nós temos possibilidades para discutir isso. Nós temos que discutir, e isso a OAB tem feito de forma bastante incisiva, a agilidade da justiça. Se nós realmente tivermos uma justiça célere, nós não vamos manter os presos que não deveriam estar presos. Eles vão ser julgados rapidamente e se tiver que ter uma pena de prisão, ele vai ter, e se não tiver, ele já está liberado. Uma mudança e mais um estudo com relação à legislação de combate às drogas. Em 2006, isso já aconteceu. Já foi importante, já teve mudança importante que trouxe realmente uma melhora na questão do sistema carcerário. Mas eu acho importantíssimo porque talvez seja o maior problema hoje, o combate às drogas. E se a gente fizer estudos e trazer legislações diferentes nesse sentido, eu não tenho dúvida que o sistema carcerário vai se desafogar e nós podemos ter melhorias nesse sentido. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Obrigado. Vamos aproveitar o tempo aqui. O tempo é curto, mas eu quero aproveitar para colocar mais uma pergunta no ar e vou compartilhar a pergunta da estudante Júlia Domingues. Oi, meu nome é Júlia Domingues, sou aluna da Escola Cardoso de Almeida, mais conhecida como IECA. Tenho 18 anos e sou do terceiro ano B. E queria fazer uma pergunta para o Dr. Roque Carvalho, que seria: qual a importância para a OAB desse projeto e qual seria o objetivo dela para com os alunos? Dr. Roque, pedi para o senhor ligar o som. Muito bom dia, Júlia. Muito bom dia. Obrigado pela gentileza da pergunta, que eu tenho alegria em poder tentar responder a você de uma forma bem tranquila. A importância do projeto para a OAB de Botucatu. Já disse mais ou menos algumas coisas a respeito do projeto, mas acrescento a você, Júlia, que este projeto, ele vai levando para as escolas de Botucatu, inclusive na sua escola, que é a Cardoso de Almeida, uma escola tão grande, tão tradicional,
que antigamente era Instituto de Educação e agora é Escola Estadual Cardoso de Almeida. Escola que nos recebe lá mensalmente com palestras, e nós fazemos este trabalho, que é de uma alegria muito grande para os profissionais do direito, levar o conhecimento do direito para aquela plateia tão sequiosa de saber como vocês estão perguntando agora. Há uma oportunidade da interação aluno e o palestrante para, se ele não responde todas as perguntas que são feitas, mas ele responde mais da metade das perguntas, e essa metade respondida é um esclarecimento que ele só consegue ali em sala de aula, porque ele está conversando com um profissional que cuida de assuntos do direito, de Constituição, direitos e deveres, cidadania, aqueles temas que o projeto desenvolve e que para a OAB é extremamente importante. No aspecto que você me pergunta sobre o projeto para os alunos conhecer as leis sociais, imagine, Júlia, qual é a oportunidade que o alunado, e aí é um alunado muito grande aqui em Botucatu, tem, qual a oportunidade que ele tem de ouvir alguém falar de cidadania e civismo? São coisas diferentes. Cidadania, por exemplo, a partir dos 16 anos, você tem 18, você já pode votar. A partir dos 16 anos, o próprio certificado de eleitor já é o título de cidadania. É onde ele pode argumentar com os políticos da cidade, é onde ele pode disputar um cargo político, é onde ele pode também se candidatar à vereança ou então a prefeito e trabalhar por sua cidade, né? Ele que olha a cidade de uma forma assim tão ampla, por que eu, sendo um cidadão, eu não posso colaborar com a minha cidade? Claro que pode, só que exige também alguns detalhes, como é o interesse, né? O vereador, o candidato a vereador, por exemplo, no exercício da cidadania dele, ele precisa conhecer inicialmente a lei orgânica do município, conhecer o regimento da Câmara, saber o que a cidade pede do seu candidato. E se ele tem essa tendência de colaborar com seus munícipes, com seus vizinhos, afinal, né? A cidade é um aglomerado humano de pessoas afins que disputam os espaços e necessitam do conhecimento. Quando um aluno, na sua faixa etária, sente esse despertar de consciência cidadã, candidate-se, vá atrás, lute pela sua cidade. Mas tem outra importância também, além da parte social, Júlia, é o aspecto também do civismo. O que é civismo? Nós temos visto, lamentavelmente, muitas escolas, não só de Botucatu, como de fora de Botucatu, o estado de São Paulo inteiro é pródigo em apresentar situações dramáticas dentro de escola. Colegas que não se ajustam e brigam com o professor, e brigam com o colega. É uma coisa muito perigosa dentro de uma escola, essa questão social. A sala de aula é um grupo heterogêneo de jovens em busca de um conhecimento, que é o saber. Mas esse mesmo grupo heterogêneo de meninos e meninas, moços e moças, naquela convivência que seria social, bastante produtiva e importante, eles se degladiam, eles brigam, não é? Então, o que ocorre quando o aspecto social da OAB dentro da escola? É exatamente mostrar direitos e obrigações. Direitos de estudar é o primeiro direito que o aluno tem dentro de uma escola. Direito de aproveitamento daquilo que está sendo transmitido a ele pelos professores e diretores. E depois, os compromissos que ele tem para com esses direitos que ele recebe é se apresentar à sala como uma pessoa respeitosa, que respeita não só o porteiro da escola, como também o diretor da escola, o professor da matéria.
E como é que ele sabe quando ele tem que fazer determinados tipos de respeito? Quando ele conhece a legislação. É a hora que a OAB apresenta para ele o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a hora que a OAB apresenta para ele a Constituição Federal. É a hora que a OAB apresenta para ele drogas, Estatuto de tóxicos. Imagine, todo aluno conhece droga, ou pelo menos uma grande parte dos alunos conhecem drogas, mas nem todos conhecem os perigos da droga. E a OAB conta para eles quais são os perigos, aonde ele está incorrendo em problemas que poderão levá-lo, lamentavelmente, à Fundação Casa. Ele? Não, os pais também. Então, esse aspecto do civismo, do respeito, do conhecimento das suas obrigações e deveres, dos seus direitos fundamentais. Olha, Júlia, a sua pergunta realmente ela se encaixa nesse projeto, o OAB Vai à Escola, porque é exatamente as respostas que os alunos estão querendo, né? São as respostas que os professores que cuidam das suas disciplinas, eles têm aquele compromisso com os alunos. Nós, advogados, quando vamos às escolas, nós vamos de peito aberto, com a mão aberta, para dizer àqueles alunos, naquele tema que foi escolhido, como funciona. E estamos abertos aos debates com aqueles alunos, como falamos com você agora, né? Porque nós temos obrigação de orientar, é a função da advocacia, é também essa de orientação legal dos direitos e deveres, dos compromissos e das implicações também penais que ocorrem, né? Porque não basta a infração, tem que haver também uma sanção. E toda infração leva a uma sanção. E eu quero agradecer a cada um de vocês, Dr. Nuno, presidente da OAB Subseção Osasco, professora Madalena Ponce, da Diretoria Regional de Ensino, Dr. Roque, da Comissão OAB Vai à Escola, Leonardo Ramon, estudante que nos traz esperança de que o mundo pode ser diferente com estudantes como você. E agradeço a todos vocês, espectadores que estão nos acompanhando pelo canal 63.1 da Rede Aberta, da TV Câmara de Botucatu e pelas redes sociais também da Câmara Municipal. Eu vejo vocês em breve em um outro encontro. Um grande abraço.